É isso aí, o IBGE divulgou agora há pouco números do censo, a tradicional pesquisa feita no Brasil, e hoje somos mais de 203. 203, esse é o número, bilhões de habitantes, milhões de habitantes no nosso país, aumento de 6,45% em relação à pesquisa anterior, mas é o número mais baixo, segundo o IBGE acabou de divulgar, o menor nível da taxa de crescimento. Nosso Renato Meirelles, que entende tudo de pesquisa, está com a gente agora. Eu queria saber, Renato, o que você destaca desse censo, o que você pescou aí de informação para trazer para o nosso ouvinte. Bom dia, Renato. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bom Bom dia a dia. todos os ouvintes que abriram as portas do seu domicílio para finalmente conseguirmos realizar o censo demográfico no Brasil. A gente sabe que nos últimos tempos não tinha muito espaço para a busca da verdade factual, que ainda bem o censo conseguiu ser realizado depois da pandemia, depois de sucessivos cortes de verbas, e que nós voltamos finalmente aí a ter um balizador para políticas públicas. A gente estava perdendo muito dinheiro, muita informação, muita eficiência na utilização dos recursos públicos, porque o censo estava atrasado, porque o censo não era realizado. É importante lembrar também o papel que a tecnologia teve para a realização desse censo. Então, parabéns aí ao presidente Cimar Azevedo do IBGE, que conseguiu chamar para si cada vez mais a responsabilidade de realizar o censo e conseguiu divulgar os primeiros dados no número de hoje. Sobre os dados em si, vamos para o primeiro, que mais interessa, que é o tamanho da população brasileira e o quanto que isso cresceu menos comparado a censos anteriores. Tem algumas razões que explicam isso. A primeira razão, obviamente, é a pandemia, né, que aumentou a mortalidade, em especial de brasileiros mais velhos comparados a brasileiros mais novos. Então, é como se a expectativa de vida dos brasileiros, que acaba trazendo um saldo aí para o tamanho da população, ela não cresceu na proporção que poderia ter crescido por conta da pandemia do Covid-19. Tem um outro fator que ajuda a explicar esse crescimento aquém do esperado, né? Que é a redução do número de filhos por família. E isso está fortemente ligado a dois fatores: ao aumento da escolaridade média dos brasileiros, que sim permite uma visão mais clara sobre a natalidade, sobre informações de controles aí do número de filhos. E o segundo é um processo que continua existindo de aumentar, de aumentar o número de brasileiros morando em áreas urbanas, né, cidades crescendo aí pelo campo. E o que acontece na prática? Acontece que quando está crescendo no campo, ter um filho é um ativo econômico. É um filho que ajuda na casa, que ajuda na plantação, que ajuda na geração de renda de toda a família de forma mais braçal. Quando você vai para a cidade, muitas vezes a contribuição dos filhos na economia da casa é menor do que quando você mora no campo, né? Você tem aí um filho que passa a entrar na coluna dos passivos econômicos e não dos ativos econômicos. Então, nós temos aí coronavírus, o aumento do número de brasileiros morando nas regiões metropolitanas, morando em cidades, e o aumento da escolaridade, que fazem com que esse crescimento de pouco mais de 12 milhões de habitantes do censo anterior para esse seja também um dos menores da nossa história. Sim. Agora, Renato, queria aproveitar a sua presença também para tirar a dúvida de vários ouvintes que vêm escrevendo para cá desde cedo, e principalmente depois do horário que o censo foi de fato divulgado. Antes a gente estava na expectativa, dizendo assim: mas na minha casa não foi, nem na de quem eu não conheço. Na minha foi, viu? Eu recebi o censo, posso falar.
Mas Como é que foi? Peraí, Roberta, peraí. Explica para o ouvinte da Band News FM que nunca teve a presença do censo. Eu nunca fui entrevistado pelo censo. Nunca. Conta como é que foi a experiência. No meu prédio, no meu condomínio, como são muitos apartamentos, eles organizaram e aí você tinha a opção deles te ligarem no interfone e você responder as perguntas ou deles irem até o seu apartamento. Eu falei que eles poderiam ir até o meu apartamento, eles foram lá e tal, fizeram algumas perguntas, preencheram a ficha, quantas pessoas moravam lá e tudo mais, perguntando da renda e rapidinho eu participei ali do censo. Me senti muito feliz por isso, inclusive. Mas Muito bom. Tem muitos ouvintes perguntando, mas não foi na minha casa, não foi na de ninguém que eu conheço. Como é que dá para entender isso e tudo mais? Queria aproveitar a presença do expert Renato para explicar aqui que seria impossível, é claro, que o censo passasse em todas as residências de todos os moradores brasileiros e de que forma essa pesquisa é feita para sim ser um retrato confiável e muito importante até para as ações públicas, né, que vão ser, as políticas públicas que vão ser tomadas daqui para frente. Super importante essa pergunta. Eu acho que tem algumas informações da história do censo, outras de dúvidas mais técnicas e a terceira de como o censo contribuiu aí na utilização de tecnologias para corrigir eventuais disparidades. A primeira questão é que, historicamente, o censo tinha uma propaganda muito grande de respostas ao censo. Num tempo muito concentrado. A gente não teve isso dessa forma, né? Se não fosse a imprensa ajudando ao convite feito para que os brasileiros respondessem o censo, esse número de pessoas que não responderam, que hoje é de 5% dos lares brasileiros, teria sido ainda maior. Então, isso é importante lembrar, tem 5% que não respondeu, né, na contagem total de domicílios. O segundo ponto é isso, quem é recenseado é o domicílio, é uma pessoa do domicílio que responde pelos dados e pelas entrevistas de todos da casa. O terceiro ponto é que hoje, quando você consegue diagnosticar, inclusive, os espaços que tiveram a maior cobertura ou menor cobertura de domicílios recenseados. Não só as regiões do país, mas cada setor censitário, que é um grupo aí de pouco mais de 1.000 domicílios que concentra um setor censitário. Por que isso é importante? Porque com essas ferramentas você consegue estatisticamente extrapolar esses dados para o total da população brasileira. Mesmo 95 de cada 10 lares tendo sido entrevistados aí no Brasil. Eu respondi o censo, eu respondi a versão mais longa do censo, aliás, acho que isso é bem importante o nosso ouvinte ter claro, você tem uma versão curta do censo, que é aplicado aí para todos os domicílios, e você tem também uma versão mais longa do censo, que trabalha com uma tecnologia amostral, ou seja, que ela tem que representar o total da população pela distribuição desses domicílios, mas você não precisa ter todos aí recenseados para isso.